E tanto você que já é inscrito aqui nesse canal, quanto você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo igualmente a mais um vídeo. Vamos falar de Botafogo como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. E você que está aqui pela primeira vez, aproveita que está feliz com a vitória do Botafogo, já senta o dedão no like e já senta o dedão no botão de se inscrever. Ajude o canal a crescer. Se puder compartilhar esse vídeo, né, para outras pessoas conhecerem o canal, eu agradeço, beleza, pessoal? Então o Botafogo ele vence o Juventude por 5-1 com uma atuação que nos deixa satisfeitos. A maior goleada da história desse confronto. O Botafogo ele quebra um longo e incômodo jejum de vitória sobre o Juventude. Afinal, o Botafogo estava desde 2007 sem vencer o Juventude, o que é um absurdo. O Botafogo, um time como o Botafogo não pode ficar tanto tempo sem vencer, com todo respeito. Um time como o Juventude que vira e mexe, está disputando Série B. Nós, como torcedores, nos sentimos incomodados. Então o Botafogo quebrou esse tabu com uma boa atuação que eu falava no vídeo pré-jogo que eu fiz. Que o Botafogo ele tinha totais condições de vencer o Juventude pelo time que tem, pelas peças disponíveis no elenco, pelo fato de estar jogando em casa, mas que isso ainda era teoria e que o Botafogo ele precisava colocar em prática, precisava mostrar na prática essa evolução. Eu falava sobre isso, que a gente precisava ver evolução do time, jogo após jogo, atuações melhores. Quem assistiu o vídeo ouviu eu falar sobre isso. E a gente viu um pouco disso nesse jogo contra o Juventude. Então teve gol aí de tudo quanto é jeito, gol de escanteio, gol de pênalti, gol de falta, gol de bola rolando, gol de jogador que quase não tem espaço nesse time, que é o Jacob Montes. Assistência de um jogador que também quase não tem espaço nesse time e que não terá, nenhum dos dois terá muito espaço, serão pouquíssimo utilizados na temporada. E se fala, eu vejo muitos torcedores falando que o Botafogo tem que se desfazer tanto de Diego Hernandes quanto de Jacob Montes. E eu concordo com isso. Eles entraram no segundo tempo, o Jacob Montes errou praticamente todos os passes que tentou, mas foi feliz na finalização, né? Teve competência para chutar bem, de canhota, chutar cruzado no contrapé do goleiro. Então o gol teve tranquilidade para chutar. O Diego Hernandes também deu uma boa assistência, jogada de ultrapassagem, ele cruzou para trás. O Jacob Montes estava no local certo, na hora certa. Beleza, pessoal? Bom, e o Botafogo nesse jogo foi um time assim que a gente viu o tempo todo no campo de ataque. O Juventude ele não ofereceu absolutamente nenhum perigo ao Botafogo. Alguns podem dizer, mas o Botafogo pegou um adversário fraco, bater cachorro morto é fácil. Bom, o Juventude ele chegou à final do Campeonato Gaúcho. O Juventude, nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, ele tinha empatado o primeiro jogo fora de casa com o Atlético Goianiense e tinha vencido o Corinthians. O Juventude jogando em casa venceu o Corinthians e tinha 4 pontos e estava na frente do Botafogo na tabela. E é um time arrumadinho. Eu sei que o Juventude ele não tem pretensões no Campeonato Brasileiro, mas é um time ajustado, é um time que está na Série A, cara. Então a gente não pode menosprezar. E está na Copa do Brasil, na terceira fase da Copa do Brasil. Então o Botafogo, o que a gente esperava é uma boa atuação e o Botafogo fazer o dever de casa, se afirmar no campeonato. Então foi isso que a gente viu nesse jogo. No primeiro tempo a gente viu ali o ataque do Botafogo trocando de posição o tempo todo com esse esquema do Arthur Jorge. O ataque do Botafogo ele não guarda posição. A gente verá com constância Júnior Santos atuando por dentro, o Júnior Santos atuando pelo lado esquerdo. A gente verá o Jefinho atuando por dentro, o Jefinho atuando pelo lado direito. A gente vai ver o Luiz Henrique também atuando por dentro em alguns momentos. A gente verá o Savarino
trocando de posição, é o que a gente tem visto, cara. Então, não existe posição fixa, onde o jogador só joga por aquele lado. Esse é o esquema do Arthur Jorge, que a gente consegue ver que aos poucos está se ajustando. Hoje a gente viu as coisas acontecendo com mais naturalidade. O Jefinho não teve uma boa atuação, né? Eu que defendo muito o Jefinho, já falei muito bem dele aqui, já elogiei muito o Jefinho por tudo que ele fez em 2022 e pelo início do Campeonato Carioca, onde ele foi bem, fez bons jogos, fez gols, até que ele se lesionou e depois da lesão ele não voltou mais o mesmo. Então, nos 2 últimos jogos ele teve atuações bem abaixo. Então, o Arthur Jorge é adepto desse esquema onde a gente verá, quando o Botafogo estiver no ataque, vários jogadores perto da área. Em jogadas de ultrapassagem, a gente verá 4, 5 jogadores próximos à área. A gente verá volantes se aproximando da área, como a gente viu hoje o Danilo Barbosa se aproximando muito da área. Na minha opinião, foi o melhor jogador do Botafogo, junto com o Bastos, que teve uma atuação, meu amigo. Eu já critiquei muito o Bastos aqui, mas a gente tem que ser honesto. Quando tem que elogiar, a gente elogia. E o Bastos merece elogios. No jogo passado contra o Atlético Goianiense, ele já tinha feito um bom jogo, já tinha atuado muito bem junto com o Lucas Halter, a dupla de zaga. E hoje, nessa vitória sobre o Juventude, a mesma coisa. Os dois tiveram uma ótima atuação, com destaque total para o Bastos, muitos desarmes, muitas interceptações por baixo, pelo alto, muita antecipação de jogadas. Então Bastos, ele em alguns momentos do jogo ali foi essencial para anular os contra-ataques do Juventude. O meio-campo do Botafogo hoje atuou muito bem. O Marlon Freitas, eu não lembro de ter visto o Marlon Freitas errar um lançamento. Outro jogador que eu critiquei muito aqui. Mas, cara, quando o jogador merece elogio, a gente tem que elogiar. A gente não pode ficar pegando pinimba com o jogador porque pelo que aconteceu ano passado. Não. Se o jogador tá bem, ele tem que ser elogiado e tem que ser utilizado. Na escalação, a gente não entendeu a ausência do Tietê, mas depois foi informado que o Tietê ele sofreu ali uma lesão. Não foi informado com detalhes exatamente o que, mas ele não entrou nos relacionados por questão clínica. Isso é que foi informado até o momento que eu gravo esse vídeo aqui, logo após o jogo. Então, mesmo com a ausência do Tietê, o meio-campo do Botafogo, Danilo Barbosa e Marlon Freitas dominaram o meio-campo. Os dois fazendo muito bem a aproximação da área. Com exceção do Jefinho, o Júnior Santos jogou muito bem. Deu muita dinâmica ao ataque, muita opção. O Savarino, enquanto esteve em campo, deu muita opção. É um jogador que faz muito bem a aproximação, é inteligente. E é mais um jogador, cara, que vai ser muito útil nessa temporada. Um golaço de falta. Se o goleiro tivesse ali 3 metros de altura e tentasse pular, ele não alcançaria aquela bola. Enfim, gostei muito da atuação do Savarino. O Tiquinho teve uma boa atuação, fez o gol de pênalti, assumiu a responsabilidade. Obviamente, se ele errasse, ele seria muito criticado, porque a gente já viu o Tiquinho errar muitos pênaltis em momentos decisivos. Mas o cara teve coragem, teve atitude de assumir a responsabilidade e bater o pênalti para o segundo gol do Botafogo. Obviamente tem a questão da expulsão do jogador do Juventude. Claro que isso influencia um pouco, né? O Botafogo, a partir da expulsão do Juventude, teve ainda mais liberdade, mas mesmo sem a expulsão, se não tivesse sido nenhum jogador do Juventude expulso, o Botafogo era muito melhor do que o Juventude, mesmo sem ter superioridade numérica antes da expulsão. O Botafogo já dominava o jogo, já tinha muito mais chances de gol, controlava muito bem o Juventude, não dava espaço. Os laterais, tanto o Hugo quanto o Matheus Ponte, atuaram bem, foram opção ofensiva
com ultrapassagem, indo na linha de fundo para cruzar. O Matheus Ponte foi muito acionado para ir à linha de fundo. Na parte defensiva, não comprometeu, teve uma boa atuação. Uma mesma coisa. Outra coisa que a gente verá também é isso, os laterais avançando muito nesse esquema do Arthur Jorge. A gente viu linhas altas, o time do Botafogo pressionando a saída de bola, incomodando o Juventude, e isso deu certo em diversos momentos. Assim surgiu o gol do Botafogo, quando o Danilo Barbosa ele sofre o pênalti, o Tiquinho converte. Foi uma bola recuperada onde o Danilo Barbosa ele vai avançando e sofre o pênalti dentro da área. E no segundo tempo, o jogo já controlado, o Botafogo já administrando mais, o Arthur Jorge fez mexidas, fez todas as substituições, colocou alguns jogadores que a gente não vinha entrando em campo há bastante tempo, que é o caso do Jacob Monte, que é o caso do Diego Hernandes. Entrou também o Pablo, que saiu lesionado. O cara ficou pouquíssimos minutos em campo e saiu lesionado. No momento que eu gravo esse vídeo eu não sei o que aconteceu com o Pablo. Fato é que ele saiu ali lesionado. Quando ele saiu, o Botafogo passou a não ter mais superioridade numérica, passou a ter 10 jogadores em campo, porque já tinha feito todas as substituições. Já estava no final do jogo. Então o Botafogo resolveu abaixar as linhas, administrar, esperar o tempo passar. Tomou um gol de escanteio ali, onde o Damian Soares viu o jogador do Juventude subir sozinho e fazer gol de cabeça. Mas nada que tenha manchado a atuação do time, manchado a vitória. A maior goleada até esse momento do Campeonato Brasileiro. O Botafogo nesse momento é o time que mais marcou gols. Foram 5 contra o Juventude, foram 2 contra o Atlético Goianiense e 2 contra o Cruzeiro, 9 gols marcados e 4 gols sofridos. Do primeiro ao oitavo colocado, o Botafogo é o time que mais sofreu gols, mas é o time que mais marcou gols. Então isso faz com que o Botafogo nesse momento seja o terceiro colocado da tabela. Próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro será contra o Flamengo, domingo, 11 horas da manhã. Então, o Arthur Jorge fez algumas substituições, colocou Eduardo, colocou Damian Soares, colocou Pablo, colocou Jacob Montes, colocou Diego Hernandes. E com várias substituições, aí né, o time naturalmente perde um pouco a organização. Naturalmente, isso também influenciou um pouco na atuação do time no final ali do segundo tempo, onde a gente viu o Juventude atacando um pouco mais, né, o Juventude com mais tempo com a bola, até por conta da lesão do Pablo, o Botafogo passou a ter 10 jogadores em campo também. Beleza, pessoal? Obviamente, esse vídeo foi falando especificamente desse jogo, dessa vitória. Tem muita coisa ainda pra gente falar aqui. A gente vai trazendo mais vídeos, mais conteúdos aqui pro canal. Tem o próximo jogo da Libertadores, Botafogo e o Universitário, quarta-feira. Tem Botafogo e Flamengo, domingo. Então, o conteúdo vai ser diário. A gente vai estar trazendo aqui atualizações, novidades, conforme as coisas forem acontecendo. A gente vai tratando desses assuntos aqui nesse canal, beleza? É isso que eu queria falar com vocês. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!